Evangelho de João, ou Evangelho segundo João, capítulo de número 8. Se você já achou, olha aqui um minutinho para mim. Nós estamos pregando uma série de domingos aqui, uma série que vai revelando nos capítulos do Evangelho segundo João, pessoas que vão se encontrando com Jesus, e ao se encontrarem com Jesus, vão tendo suas vidas mudadas, impactadas, alteradas, vão descobrindo a verdadeira vida. Muitos deles em situações muito difíceis, mas ao se encontrar com Jesus Cristo, eles nunca mais se tornam as mesmas pessoas. Pelo contrário, eles nascem de novo e nascem do Espírito e se tornam pessoas que chegam até nós com uma fé pujante e que a gente pode se ver na vida dessas pessoas. Nós vamos ver mais um desses encontros com Jesus. Agora, no capítulo 8 de João, mais uma mulher. Uma mulher que, de acordo com a cultura da época, quase sempre a gente não sabe o nome. Uma mulher anônima. Mas é uma mulher que, diferentemente daquela que a gente já viu aqui em mensagens, no capítulo 4, é também uma mulher pecadora, mas aquela era pecadora porque alguém disse que era. Agora essa é uma pecadora pega em flagrante. E é uma situação muito curiosa que a gente tem muito a aprender sobre ela. Eu queria compartilhar com vocês. Vamos ler primeiro o texto bíblico e depois nós vamos falando a respeito. Eu vou ler numa versão um pouquinho diferente, mas você vai compreender. Diz assim, João 8:1. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, ele estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus, e a lei de Moisés ordena que ela seja morta, apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudessem usar contra ele, Jesus. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. E eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele, Jesus, se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus, a mulher e a multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peque mais. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Dá-nos de beber dessa água viva. Dá-nos a iluminação do teu Espírito sobre esta revelação da tua palavra. Pelos méritos de Jesus. Amém. Meus amados, como disse a vocês, estamos pregando uma série de mensagens aqui. E nós escolhemos pregar mensagens que eu chamaria de expositiva, porque expõe a Bíblia Sagrada, mas de uma forma mais narrativa, porque ajuda a gente a ter contato com a palavra de Deus. E por isso que nós estamos lendo juntos a palavra de Deus. E nós começamos no Evangelho de João, ou segundo João, falando de encontros.
O primeiro dos encontros, revelado no capítulo 1 de João, é, na verdade, João, o apóstolo, marcando um encontro do Logos, o Deus que se revela através da sua palavra, mas essa palavra se torna uma pessoa, Jesus Cristo. É como se João olhasse para o mundo grego da época, um mundo de pessoas mais instruídas, e dissesse assim para eles: olha, vocês já tiveram encontro com a filosofia dos seus antepassados, vocês já tiveram encontro com várias teorias, mas eu quero que vocês encontrem agora com aquele que é a palavra. Ele é uma pessoa, Jesus Cristo. Ele é a revelação de Deus. Quem Deus é está revelado na pessoa dele. Essa é a primeira informação que nós temos no Evangelho segundo João. Mas nós temos outros encontros. Por exemplo, nós temos encontro de João o Batista com Jesus Cristo. E quando João Batista vê Jesus Cristo vindo, ele fala para a multidão que está perto de si, diz: eis aí o homem de quem eu falei. Eis aí o Cordeiro de Deus. Eis aí o homem que vai tirar o mundo e os seres humanos do seu estado de pecado e separação contra Deus. Um dos grandes encontros da Bíblia. Você continua lendo o Evangelho segundo João e vê que outros homens como André e Pedro, dois irmãos, se encontram com Jesus. E quando André se encontra com Jesus, ele diz para as pessoas que estão ao seu lado: eu encontrei aquele ao qual as escrituras do Antigo Testamento diziam que ele viria. E ele chama Pedro, e Pedro também se encontra com Jesus. E são encontros tão dramáticos que Jesus, inclusive, muda o nome de Pedro no seu primeiro encontro. Segue-se encontros com Filipe, outro discípulo de Jesus, Natanael, outro que ficou impressionado com quem ele viu, e Jesus revelou a vida dele, ele ficou mais impressionado ainda. E nós já tratamos desses assuntos aqui em pregações. E nós seguimos o capítulo 5 de João, ou 4 melhor ainda. Na verdade, até o 3, né? Eu falei até o 2, nós vemos homens como Nicodemos, um mestre da religião, que descobre que tem um vazio dentro de si. E quando ele tem o primeiro encontro com Jesus Cristo, ele sabe que se encontrou com quem é a própria vida. Não é regras da religião, não é apenas alguns ensinamentos morais, mas é a própria vida que está diante dele. Capítulo 4 de João, nós vemos uma mulher que estava do lado de um poço, e é uma mulher que tem sede da vida, tem sede de ser amada, e ela tem tanta sede de amor, que ela vai procurar amor nos relacionamentos com vários homens. E quando ela se encontra com Jesus, ela percebe que está diante daquele que é a própria água da vida. Nós seguimos lendo João, e ele nos apresenta um homem paralítico, e foi tema da mensagem domingo passado. Um homem que em princípio tinha suas pernas paralisadas, mas quando a gente vai conhecendo a sua vida, a gente vê que ele tem um monte de coisa paralisada. A sua mente, o seu futuro, os seus medos estão paralisando ele, e Jesus vai libertando e curando esse homem em várias dimensões da sua vida. E hoje eu quero vos falar a respeito de mais um encontro. João 8. O texto nos dá conta que é uma das mulheres anônimas da Bíblia. As mulheres, nessa época, elas tinham tanta dificuldade de se projetarem na sociedade, que a maioria delas aparece na nossa Bíblia como pessoas que a gente não sabe o nome, como essa mulher. E pior do que isso, ela aparece numa situação de muita vulnerabilidade. Nós começamos a ler o texto bíblico e vemos que Jesus está ensinando no templo. João 1:1. Jesus está voltando da região norte de Israel, Galileia, e ele está ensinando no templo. E quando ele está num
talvez numa reunião como essa, ensinando, entra o pessoal da sinagoga, os mestres da lei, com uma mulher, talvez em trajes um pouco indecentes, para a formalidade da reunião, e olham para Jesus e dizem: olha, o senhor é mestre, não é? Pois é, a nossa lei, a lei de Moisés, manda a gente fazer algo com essa mulher, porque nós pegamos ela num ato de adultério. E é curioso que a gente começa a perceber algumas coisas aqui que escancara como o ser humano pode ser cruel com outro ser humano. Porque talvez você tenha ouvido essa mensagem que eu estou pregando sobre esse texto bíblico dezenas de vezes. E eu não sei se você parou para pensar por que é que essa mulher foi trazida a uma igreja, ao templo, para Jesus ser questionado a respeito dela, que ela foi pego num ato sexual ilícito, portanto um adultério, mas a gente não tem notícia do homem. Você já se deu conta disso? Onde foi parar esse homem? Porque se ela está tendo uma relação ilícita, tem alguém do outro lado. Só que a gente não ouve falar, só ouve falar da mulher. E a mulher que é trazida, e ela é trazida diante de Jesus e de uma multidão que está ouvindo Jesus, e eles chegam para Jesus quase que dizendo assim: olha, desenrola aí, Jesus. A lei de Moisés, que é a nossa lei, manda a gente matar alguém que é pego numa situação assim. Apedrejamento. Moisés diz isso na sua lei. E o Senhor o que diz? Claramente uma armadilha para Jesus. Claramente confrontando o próprio Jesus, que é a vida, com a letra fria da religião. Contra um estado de coisas que eles levam a ferro e a fogo, mas não praticam no seu coração a misericórdia e a justiça. O texto de João vai nos ensinando e vai nos relatando a história, dizendo que os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram a mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Diz o texto de João: mestre, essa mulher foi pega num ato de adultério. Disseram-lhe eles: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? E aí João nos alerta: eles procuravam apanhá-lo numa armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele, Jesus. Mas Jesus apenas se inclinou e começou a escrever na terra. É muito curioso que alguns estudiosos da Bíblia Sagrada já tentaram conjecturar o que Jesus estava escrevendo. Eu não sei se você já teve curiosidade. Tenta imaginar uma multidão de pessoas entram com uma mulher, provavelmente vestida de trajes muito diferentes do que estava o pessoal, dizendo que ela acabou de ser pega num ato de adultério. Colocam Jesus dizendo: olha, a lei de Moisés manda a gente dizer isso, nós vamos fazer, a menos que o Senhor diga para fazer outra coisa, mas o Senhor é responsável pelo que dizer. Essa é a situação aqui em que Jesus está diante. E quando isso acontece, Jesus não responde nada, ele se inclina e começa a escrever no chão. O que é que Jesus escreve? As Escrituras não nos dizem. Se a gente quiser conjecturar, vai ser por conta própria. Mas eu fico imaginando, porque o que vem depois é muito curioso. Porque Jesus se inclina e começa a escrever com o dedo na terra. E eles continuam a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: ok, vocês querem uma resposta? Vocês já sabem o que fazer. O que manda a lei de Moisés? Jesus, a lei de Moisés manda a gente apedrejar uma mulher assim. Pois bem, se a lei manda, pode fazer. Porque é a lei que está mandando. Mas só façam se entre vocês tiver alguém que não tenha nenhum pecado. Quando Jesus coloca essa questão,
ele coloca esses homens julgadores diante de uma situação que nós, no nosso dia a dia, nós convivemos. Nós somos extremamente exigentes com o pecado alheio. E nós somos extremamente benevolentes com o nosso próprio pecado. Nós exigimos justiça de quem a gente vê falhando, mas a gente quer clemência quando nós falhamos. Nós queremos que a lei seja cumprida e a justiça seja cumprida quando o alvo disso não somos nós. Mas quando nós somos o alvo disso, nós queremos misericórdia e até questionamos como um Deus bom pode deixar que coisas más acontecem no mundo. Essa situação está, Jesus se levanta do que ele está escrevendo, e eu fico pensando que se Jesus estivesse escrevendo os pecados daquela multidão, ele ia escrever por um bom tempo. Nós não sabemos, mas Jesus se levanta e diz, ok, cumpram a lei de Moisés, mas só cumpram se entre vocês tiver alguém que não tenha um pecado sequer, porque senão a lei está contra vocês também. E o texto de João vai nos dizendo que a hora que eles ouvem Jesus falar sobre isso, eles ficam parados, atônitos, e começam a sair um a um dos acusadores. Primeiro os anciãos, da onde se esperava uma grande interpretação da lei de Moisés, mas eles não conseguem não achar pecados no seu coração, e eles saem. E vão saindo depois os maduros, depois os mais jovens, e todo mundo sai. E quando todo mundo sai, só fica Jesus, a mulher e a multidão esperando o que Jesus ia fazer. E João vai relatando esse encontro de Jesus com a mulher. E o modo como Jesus vai lidando com o pecado humano e com a misericórdia de Deus. Como ele vai lidando com a santidade de Deus e com o amor de Deus. João vai apresentando diante de nós um Deus que é amor e um Deus que é santidade ao mesmo tempo. Um Deus que não tem interesse na letra fria da lei, mas usa a lei para mostrar o estado pecaminoso do coração humano. E depois que o ser humano se enxerga no meio de uma treva terrível, ele oferece aquilo que só ele pode oferecer, que é graça, que é misericórdia, que é perdão. Mas veja que a conversa está acontecendo aqui de tal forma que vão saindo um a um. E quando Jesus vê que todos eles saíram, a pergunta agora vai para a mulher. Não é mais para os mestres da lei, não é mais para os escribas. Agora é pela protagonista da história. E Jesus faz uma pergunta que parece simples, mas não é simplória. Porque Jesus olha para a mulher e diz assim: aonde estão os teus acusadores? Onde estão eles? Porque eu disse que eles podiam cumprir a lei que eles estavam querendo. Eles só tinham que observar a própria lei. Que eles só poderiam fazer isso se não tivessem pecado. Porque se tivessem, a lei estava contra eles também. E a mulher olha para Jesus e disseram: eu não sei, eles foram embora. Só estamos nós dois aqui. E aqui a gente vê no texto de João uma das coisas mais preciosas do que é o Evangelho. Esse texto não está escrito na Bíblia Sagrada para mostrar apenas uma história bonita de recuperação de uma mulher que estava à margem da sociedade. É claro que é isso, mas está longe de ser tudo o que a Bíblia está ensinando. A Bíblia também não está ensinando uma ideia sobre como combater o moralismo.
Claro que a gente pode entender também assim, mas esse não é o ponto alto do texto bíblico. O que é o ponto alto desse texto? João está escrevendo, e ele escreve depois de uma série de encontros, para mostrar a situação de todo ser humano, não apenas daquela mulher, mas a minha e a sua situação. Nós só vamos entender a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus e a salvação de Deus, a hora que a gente enxergar as trevas do nosso pecado. Nós só vamos entender o evangelho como boa notícia a hora que a gente entender primeiro a má notícia diante da qual nós estamos. É por isso que um dos textos mais conhecidos da Bíblia, ele diz assim: porque Deus amou o mundo. Essa é a notícia bombástica. Um Deus que ama, ele se oferece primeiro em amor. Mas o texto continua: Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho. E a sequência é: para que todo aquele que nele crê. Crer em Jesus Cristo significa que você só reconhece quão grande é a salvação de Deus depois que você reconhece quão terrível é o estado do seu coração e da sua alma. É a mesma coisa que eu chegar aqui para vocês com um pano branco e dizer assim para vocês: que cor é esse pano? Aí vocês dirão: é branco. Mas antes disso eu pegar um pano sujo, encardido, cheio de impurezas e mostrar para você aqui, e depois mostrar um pano absolutamente branco. Você vai olhar aquilo como branco, mas não só como branco, como algo aprazível, algo que é bom na sua essência. É isso que está acontecendo aqui. Jesus olha para aquela mulher e ele sabe que ela é pecadora. Ele sabe que ela transgride a lei de Deus. Ele sabe que ela está buscando preencher a sua vida com coisas que só Deus pode preencher. E aqui eu queria que você entendesse que o texto que está sendo dito para nós aqui não se trata apenas de uma impureza sexual, embora seja. Porque a Bíblia inteira vai ensinar que o sexo, ele é algo bom e de Deus. Só que ele é também algo que precisa ser santificado. E é por isso que a sexualidade na Bíblia é algo que tem que acontecer dentro de uma aliança de amor, o casamento. Fora, não faz sentido, e é por isso que ele é pecado, porque ele não tem compromisso. E a sexualidade na Bíblia é uma bênção para acontecer dentro do compromisso de vida. Então não é que os cristãos são caretas, não é que os cristãos são moralistas, embora tenha cristãos que o sejam. Mas o ensino da Bíblia Sagrada é que Deus está protegendo a vida. A alegria do casamento e da sexualidade deve acontecer dentro de uma aliança de amor e um pacto moral. E é por isso que a procriação humana também tem que vir dentro desse pacto, para que uma criança cresça dentro de um ambiente de segurança e de amor. Não é por acaso. Deus não é um estraga-prazer. Deus não chega para alguém e fala assim: olha, você não pode fazer sexo, você não pode, você não pode, você não pode. Não é isso. Nós lemos um salmo no início da mensagem de hoje, que diz que Deus é santo. E a maioria de nós lê esse salmo dizendo assim: Deus é moralista. Quando a Bíblia não está dizendo isso. A Bíblia está dizendo que Deus tem zelo pela vida, Ele cuida. Ele cuida. Deixa eu me dar um exemplo para você, para exemplificar melhor o que eu estou querendo dizer aqui. Se eu dizer assim para você: a energia elétrica é uma coisa boa ou má, o que você me diria? Mas ela mata? Ué, mas você acabou de dizer que ela é boa.
Como uma coisa boa pode matar? Pastor, eu não pensei bem para responder. Pois é, a gente olha muito para a Bíblia dessa forma. A energia elétrica pode dar iluminação, pode dar conforto para a gente ligar os aparelhos, a gente pode usar energia para um bom banho quente, para fazer alimentos, para congelar alimentos e a gente poder ter alimentos por um bom tempo. Tudo isso é muito bom, mas tem um detalhe. Tudo isso é usado da forma correta. Usa a energia elétrica de forma errada para você ver o que acontece. É por isso que nós temos uma compreensão, às vezes, sobre Deus, que ela é parcial. Nós olhamos para Deus, ou enxergamos em Deus um Deus só amor, um Deus bonachão, um Deus que, como um avô, na verdade há muitas pessoas que não têm compreensão que Deus é pai, tem uma compreensão que Deus é avô. E quem é o avô? Avô é aquele que deixa fazer tudo que o pai não deixa fazer. Não é isso? Olha, meu Deus, já disseram aqui. Mas não é essa a compreensão que a gente tem de Deus às vezes? Por quê? Porque a gente separa o que a Bíblia não separa. Do outro lado, tem pessoas que acham que Deus é só fogo consumidor. Que Deus é um sujeito zangado, que está em um lugar do universo, doido para pegar alguém num adultério, doido para pegar alguém roubando. Assim, deixa eu dizer uma coisa para você, não eu, mas a Bíblia. Deus tem mais o que fazer do que está espiando a gente, o que a gente vai fazer. A Bíblia não separa, é como se Deus fosse energia elétrica. Ela é boa, se usada para a vida e corretamente, mas pode matar se você errar e usar errado. E as coisas boas que Deus faz também é assim. Se você usar conforme os propósitos de Deus, você vai ser muito beneficiado por isso. Mas se você usar isso incorretamente, pode matar você. Olha o que está acontecendo com essa mulher aqui. Ela foi pego num ato de adultério. O que significa isso? Adultério a gente conhece como um pecado sexual, mas a Bíblia vai muito além disso. A Bíblia vai dizer que adultério é tudo que é desviado da sua finalidade. Não é o sexo que é pecado, é o adultério que é pecado, está entendendo? Mas o que é adultério? É quando eu distorço uma coisa que foi feito para uma finalidade e começo a usar isso para outra finalidade. Uma pergunta para você, tem gente se prostituindo com dinheiro? Tem ou não, gente? Tem gente se prostituindo, por exemplo, com lazer? Tem gente se prostituindo com trabalho? Desviando o propósito do trabalho? Pois é. É por isso que quando Jesus olha para eles, é como se Jesus falasse assim: quem aqui não tivesse prostituindo com alguma coisa, pode jogar pedra nela. E a gente vai vendo que vai saindo um, vai saindo o outro, e só fica ela e Jesus. E a gente é tentado a falar assim: pastor, você estava falando aí que Deus era um Deus que, sendo santo, ele zela pela vida, mas agora parece que apareceu o Deus avô aqui, porque ele olha para a mulher e diz assim: não tem nenhum acusador aí? Então eu também não acuso você. Quando nós olhamos para esse texto, é muito interessante a gente olhar que o mesmo Jesus que abraça uma mulher que está procurando amor em outras coisas que nunca vai lhe dar amor, esse Jesus que abraça alguém que está caído, que está sem sentido para a vida, que está sendo usado pelos homens, que está trocando dignidade por dinheiro, ele vai e abraça. Mas o mesmo Deus em Jesus que abraça, diz assim:
Agora, você precisa usar a energia elétrica corretamente, para que você não morra. Você não está só prostituindo a sua sexualidade. Você está tentando encontrar alguma coisa que preencha o vazio do seu ser. No sexo, no dinheiro, na fama, no sucesso, em qualquer outra coisa. E o nome disso é tão prostituição quanto é o da sexualidade. Quando ninguém consegue acusar aquela mulher e vai embora, Jesus a ama, a acolhe e chama ela de novo para o trilho da vida. Eu também não te condeno, mas agora vem caminhar na santidade da vida. Não gaste a sua vida com a finalidade errada. Você pode descobrir o verdadeiro amor, o verdadeiro sentido. Quando Jesus responde, vai e não peques mais, é fundamental que a gente entenda esse texto, porque a pergunta é, essa mulher nunca mais na vida ela cometeu algum pecado? O que vocês acham? Ela se tornou a santa da época, foi isso? Fizeram uma estátua para ela e falou, a partir de agora, ela nunca mais pecou. É isso que você entende? Não. Então, o que é que Jesus está chamando de pecado? Pecado é desviar a vida da sua finalidade. O que Jesus está fazendo com essa mulher não é corrigindo um pecado, é corrigindo a vida inteira dela. O que Jesus está fazendo da mulher, com essa mulher, é dizendo assim, você está buscando coisas que nunca vão saciar o desejo do seu coração, porque o desejo do seu coração só vai ser saciado quando a sua vida voltar para a finalidade. E é por isso que Jesus diz assim, eu não te condeno, o que eu faço é chamar você em amor para uma vida de santidade. Uma das coisas que mais me ajudou na minha caminhada cristã, e eu queria compartilhar com vocês, é quando eu compreendi que quando Deus dá uma ordem, ela está cheia de amor. Cheia de amor. Isso me tirou um peso, porque eu cresci num ambiente religioso, evangélico, como grande parte de vocês, que para mim Deus era um estraga-prazer. Não deixava eu jogar bola, não deixava eu ver televisão, não deixava eu ir para o cinema, não deixava. Quem é Deus? Deus é aquele que não deixa. E eu não pude desfrutar da beleza de quem é Deus revelado em Jesus Cristo. À medida que fui mergulhando nas Escrituras, eu percebi que Deus não é o Deus não deixa. Deus é o Deus que zela. Se Ele está dizendo para não fazer uma coisa, é porque essa ordem está cheia de amor. Como um pai que vê o seu filhinho, tem uma tomada ali, ele está querendo colocar o seu dedinho lá, mas o pai cheio de amor diz, filho, não faça isso. Porque a energia elétrica que dá para a gente a geladeira, que dá para a gente o micro-ondas, que dá luz, também mata. Então não desvie o uso, a finalidade não é para isso. Aí você começa a sentir prazer em Deus. Prazer nas coisas de Deus. E aí o evangelho se abre para você. Porque quando você descobre um Deus que te ama desse jeito, em Jesus Cristo, você vê a treva do seu coração. Você vê o estado que você estava. E como Deus está te trazendo para uma nova finalidade de vida. Uma das provas disso que a gente vê no Antigo Testamento é Deus proibindo alguns alimentos. Não é curioso quando você lê? Você fala assim, por que não pode comer o bicho que tem a unha aberta? Por que não pode comer a ave de rapina? Por que Deus está preocupado com essas coisas?
Porque tem todo um cuidado com a questão do saneamento básico. Por que Deus deu regras para as mulheres? E a gente fica perguntando por quê? E acha que Deus é um estraga-prazer. E quando a gente mergulha na Bíblia, a gente vai ver que é um ato soberano de amor por você. É o zelo pela tua vida. É Deus dizendo assim: não se prostitua. Eu encontrei você prostituído. Inclusive tem um monte de coisa acusando você, e é tudo verdade. Só que eu estou te abraçando agora, devolvendo você a vida, e dizendo agora: você não precisa mais vender o seu amor, você não precisa vender mais a sua ansiedade, você não precisa vender mais os seus desejos. Eu sou a busca que você estava procurando. Isso é o evangelho de Jesus. Quando a gente vê Jesus Cristo na cruz, a gente vê um Deus homem que não se prostituiu. Ele podia não ir para a cruz, e ele teve várias oportunidades para isso, mas ele não desviou a finalidade da sua vida. Quando ele estava diante de Pilatos, ele podia fazer isso. Aliás, quando ele começou o seu ministério, lá na tentação, foi oferecido para ele fama, poder, sucesso, e nem precisava ir para a cruz. Mas ele não prostituiu a sua vida. É por isso que Hebreus vai dizer: vocês não têm um sumo sacerdote em que vocês não podem confiar. Porque ele sofreu as mesmas tentações que você sofreu. Ele passou pelas mesmas provações, mas ele não prostituiu a sua vida. Amém, gente? Eu quero terminar essa mensagem dizendo a você que talvez você tenha entrado para esse culto hoje e não precisava de outras pessoas acusarem você. Você mesmo se autoacusando. Você se viu como essa mulher que foi jogada no meio de um culto, e as pessoas apontando, mas não precisa ser as pessoas. Às vezes nós mesmos começamos a reconhecer as trevas do nosso coração. E se isso está acontecendo com você, que bom. Porque você só vai entender a grandeza da graça e do perdão de Deus a hora que o seu coração for revelado as trevas que tem dentro dele. Aí você vai cantar como os poetas cristãos: maravilhosa graça que me encontrou. Eu era um perdido e fui achado. Eu estava me prostituindo na vida e fui trazido à vida de novo. Eu era cego, mas agora os meus olhos foram abertos para Deus. E se você tem essa sensação hoje, o Espírito de Deus alcançou você. E talvez Jesus esteja escrevendo no chão da sua vida. E eu fico olhando que talvez tenha uma lista de coisas que talvez o teu acusador escreveu contra você. Olha, ele prostituiu a vida aqui, essa outra prostituiu a vida aqui, desviou a finalidade aqui. E Jesus está escrevendo para você: o meu sangue te purifica de todo pecado. Isso é evangelho. Vá e não peques mais. Vem de novo para o trilho da vida. Não se venda, porque você foi comprado com algo que tem altíssimo preço. A vida do Filho de Deus foi dado para que você tivesse vida. Uma das coisas que mais me impressiona no Evangelho é que a oração de Jesus no Getsemane não foi respondida por Deus para que a minha oração fosse respondida. Quando Jesus diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse estado de coisas que está chegando, vai vir cruz, vai vir a dor do mundo, vai vir as depressões espirituais, vai vir um inferno contra mim, se possível, passa de mim esse cálice.
E ele abre os seus ouvidos para ouvir o pai, e o pai fica em silêncio. E sabe por que Deus ficou em silêncio em relação ao seu filho Jesus? Para ouvir a sua oração. E sabe qual a resposta da sua oração? É Deus olhar para você e diz: eu te dou o meu filho, eu te dou a justiça dele, eu salvo você, eu te dou uma vida cheia de significado, eu coloco você nos trilhos de novo, você não precisa mais se prostituir, se ninguém está te acusando, nem eu vou fazer, vai e não peques mais, porque eu também não te condeno. Amém, gente? Que Deus continue falando ao seu coração, que Deus desperte em você o sentimento, para que você olhe para dentro de você e diga assim: Senhor, será que eu estou me prostituindo com os meus dons? Eles são para um uso de santidade e eu estou usando para outra coisa? Será que eu estou me prostituindo com os meus títulos acadêmicos? Será que eles são para um fim e eu estou usando para outro? Será que eu estou me prostituindo com a minha carreira profissional? Será que o Senhor me chamou para uma finalidade e eu estou usando para outros? E se você chegar diante dele com esse coração, você vai receber amor, acolhimento, e ele vai dar a você perdão e dizendo assim: eu também não te condeno, vai e não peques mais. Vamos orar a respeito disso? Feche os teus olhos. Eu queria que antes que você começasse a orar comigo, você ouvisse Deus falando a você num silêncio. Deus fala. E Deus fala de muitos modos. Inclusive quando nós paramos para ouvi-lo. Deus, nosso Pai amado, que bom poder chamá-lo de Pai. Que bom que Jesus Cristo nos ensinou assim. Porque diante da Tua palavra pregada, nós agora nos reconhecemos em que não somos em nada melhores que essa mulher. Cada um de nós é passível de desviar a vida da sua finalidade. Aquela mulher estava te negando em relação à pureza da sexualidade. Mas às vezes nós estamos te negando em tantas outras coisas. Tem misericórdia de nós, Senhor. O mundo, o acusador, o nosso coração, às vezes estão nos condenando diante do Senhor, mostrando que o nosso destino seria a separação de Ti. Seria a morte espiritual, que é a pior de todas as mortes. Pai, mas diante do Senhor, nós cremos que o Senhor está escrevendo. E o que o Senhor está escrevendo não é contra nós, é a nosso favor. Porque a Tua palavra diz que a cédula que nos era contrária, o Senhor cravou na cruz dizendo: está consumado. E nós somos tão gratos por isso. E nós pedimos que essa vida no Evangelho não seja uma vida teórica. E que também o Evangelho não é aquilo que nós ouvimos quando nós aceitamos Jesus, entre aspas. Mas Evangelho é algo para a vida. O Evangelho é aquilo que nos tira das nossas prostituições. O Evangelho é aquilo que nos livra dos nossos desvios de finalidade. Quando nós confiamos em Jesus Cristo, no seu sacrifício, a Tua palavra diz que a justiça de Deus, que é atribuído a Jesus Cristo, que viveu uma vida perfeita, agora é atribuído a mim em graça, perdão e misericórdia. Os meus pecados são lavados, as minhas vestes são trocadas, porque eu nasci de novo, nasci para ser um novo homem, uma nova mulher,
nasci para viver uma nova vida, nasci para viver uma sociedade nova, a sociedade dos redimidos, e eu nasci para viver a nova criação de Deus que está chegando. É por isso que o Evangelho é uma novidade de vida. Ajuda a gente a abandonar os nossos pecados, as nossas prostituições cultuais, os nossos pecados de estimação, e ajuda a gente a ser acolhido por esse amor incomensurável, esse amor que não deixa a gente colocar o dedo na tomada, porque causa morte, esse amor que tem algumas ordenanças, não porque é um Deus tirano, mas é justamente porque é um Deus que zela pela vida. Pai, a nossa oração hoje é que o Senhor interfira na nossa agenda, Senhor. A nossa vida é cheio de agendas, cheio de ditames do nosso coração caído. Mas Pai, se o Senhor quiser, passa um risco, escreve de novo a nossa história, nos livra de todo mal, inclusive o mal que habita o nosso próprio coração, e ajuda a gente ver a beleza de Jesus Cristo, a beleza da graça e do Evangelho da graça, e nos faz convertidos de novo e outra vez, para que a gente receba misericórdia no trono da graça de Deus. Assim como aquela mulher há 2000 anos atrás ouviu: eu te acolho, vai, não peques mais, vai, vive a santidade da vida. Nós precisamos ouvir a voz do teu Espírito a nos falar nessa noite. Que esse amor inunde o nosso coração, e que a nossa resposta seja uma resposta: eu me rendo ao Senhor, eu me rendo ao teu amor, eu me rendo ao teu perdão e à tua graça. Eu me sinto aceito pelo sacrifício de Jesus Cristo. Que seja assim, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém.